Olá, gente, boa noite. Eu sou John Douglas Teixeira, professor de biologia de vocês. A gente vem falando sobre estrutura de biomoléculas, a gente falou sobre a estrutura de ácidos nucleicos, de DNA e RNA, e hoje a gente vai ver a parte de biologia molecular, que é a parte onde o DNA é duplicado. Nós vamos ver também a parte da transcrição, ou seja, passar, né, a informação do DNA para o RNA mensageiro, e a parte de tradução, que é passar essa informação para a forma proteica. Então, voltando, lembrando um pouco da estrutura dos ácidos nucleicos, nós temos aqui que os ácidos nucleicos são formados por nucleotídeos, que a gente tem um açúcar do tipo pentose, a gente tem uma base nitrogenada e um grupo fosfato. Né? A gente tem um exemplo aqui, né, do que é o nucleosídeo, que a gente não tem esse grupo fosfato, e o que é um nucleotídeo, que a gente já tem esse grupo fosfato. Esse nucleotídeo aqui, a gente está vendo que tem 3 fosfatos, tá? Porque existem nucleotídeos, como ATP, que é um nucleotídeo que possui 3 fosfatos. Então, qual é a base, né, de um nucleotídeo, a estrutura básica dele? Um açúcar do tipo pentose, que a gente viu, né, que em DNA é desoxirribose e RNA ribose, uma base nitrogenada, que pode variar entre adenina, timina, citosina, guanina e uracila, e o grupo fosfato. Aqui eu acabei de dizer um pouquinho quais são as bases nitrogenadas possíveis, né? Então nós temos adenina, guanina, timina e citosina no DNA, e no RNA a gente tem uma alteração. A gente não tem essa base nitrogenada timina, e sim uracila. Então, quando a gente fala de fitas de RNA, a gente vai ter a composição com adenina, guanina, citosina e uracila. Então, essa é uma diferença básica entre a estrutura do DNA e a estrutura do DNA. A estrutura do RNA e a estrutura do DNA. E nós podemos classificar essas bases nitrogenadas em purinas e pirimidinas. Então, nós temos adenina e guanina como as purinas, tá? E citosina, timina e uracila como pirimidina. E o que a gente vai ver também é que a ligação entre essas bases, que a gente vai chamar de pareamento de bases, vai ser uma purina pareando uma pirimidina. Né? Em situações normais, né, o que a gente espera sempre dentro da biologia molecular. É claro que pode acontecer mutações e alterar um pouco isso, mas em situações normais, né, que a gente espera, é uma purina pareando com uma pirimidina. Um exemplo aqui, nós vamos ver a adenina pareando com timina, ou com uracila, quando for RNA, e a citosina com a guanina. E um outro exemplo, que eu já falei um pouquinho, são os açúcares do tipo pentose. Desoxirribose para DNA e ribose para RNA. Aqui a gente tem qual é a diferença entre esses açúcares. O açúcar do DNA não tem um oxigênio aqui no segundo carbono, por isso que é desoxirribose. Tá? Esse desoxi que retirou aqui esse oxigênio. Enquanto a ribose tem essa hidroxila, aqui a gente tem apenas um hidrogênio aqui associado a esse segundo carbono. E montando tudo isso, a gente então agora tem uma estrutura aqui, um esquema de como é o nucleotídeo de RNA, um fosfato, uma ribose e as bases nitrogenadas possíveis, que estão escritas aqui, e um nucleotídeo de DNA, um fosfato, uma desoxirribose
e as bases nitrogenadas possíveis que estão escritas aqui ao lado: adenina, timina, citosina e guanina. E lembrando aqui, nós temos ATP, que a gente vê bastante quando a gente fala de ciclo de Krebs, metabolismo, também é um nucleotídeo, tá? Então, assim, porque nós temos aqui a gente chama de adenina trifosfato, né? Ou adenosina trifosfato, alguns dizem. Então, nós temos uma molécula aqui de uma base nitrogenada, nós temos um açúcar e nós temos um grupo fosfato. Apenas a organização é um pouco diferente, mas ele tem a base de um nucleotídeo. E quando a gente fala, né, dessa diferença entre DNA e RNA, a gente também tem que falar da RNA ser algo de fita simples, uma estrutura de fita simples, e o DNA uma dupla hélice, tá? Então a gente tem uma dupla hélice, porque além de ser fitas pareadas, elas têm esse formato em hélice, ela não é linear, tá? A fita não é, as fitas não são lineares, elas são pareadas e tem essas torções formando então essa dupla hélice. E como é que acontece esse pareamento entre as bases? Nós temos aqui a adenina pareando com timina e a guanina com citosina. E o pareamento entre as bases acontece a partir, tá, de pontes de hidrogênio. E aí, essa ligação entre adenina e timina tem 2 pontes de hidrogênio, enquanto a citosina e guanina tem 3 pontes de hidrogênio. E isso é importantíssimo para a gente chamar a atenção, porque quando vocês virem no Enem ou em algum laboratório de pesquisa, técnica chamada PCR, reação de cadeia polimerase, e você precisa saber, né, como desenhar o que a gente chama de primer, que é uma sequência iniciadora. Como você saber se vai ser mais fácil ou mais difícil as fitas se separarem? É importantíssimo você olhar estas ligações. Por quê? Se eu tenho uma sequência com muita adenina e timina, eu tenho uma probabilidade maior delas se separarem de forma mais fácil e rápida. Se eu tenho uma sequência com muita citosina e guanina, isso é dificultado. Por quê? Porque as ligações entre citosina e guanina têm mais pontes de hidrogênio. E como é que então é formado a fita em si? Aqui nós pareamos 2 fitas, né? A fita A com a fita B. Mas como um nucleotídeo liga com o outro da mesma fita, da fita A, como é que o nucleotídeo 1 liga com o nucleotídeo 2? Essas ligações são consideradas ligações fosfodiéster, tá? Elas são ligadas aqui a partir desse grupo fosfato, formando então essa ligação fosfodiéster. Então nós temos 2 ligações aqui quando a gente fala de fita de DNA. As pontes de hidrogênio aqui e a ligação fosfodiéster ligando o nucleotídeo 1 ao 2 da mesma fita. O RNA, nós temos também, é uma fita simples, tem um pareamento durante um período, depois se solta, né? Porque a gente vai ver como é que é a tradução, vai ser pareada, mas depois se solta. E existem 3 tipos de RNA. Tá? O RNA mensageiro, que vai ser aquele responsável por pegar a mensagem do DNA e sair do núcleo com essa mensagem. O RNA transportador, que vai ter uma função importantíssima para trazer o aminoácido e formar as proteínas a partir da mensagem que o RNA mensageiro está dando para ele. Ou seja, respira que é uma sequência. A mensagem saiu do DNA via RNA mensageiro. Chegou lá ou no citoplasma, né, ou lá perto do retículo endoplasmático rugoso, que são os locais
de produção proteica que a gente tem na nossa célula. Vamos pegar o exemplo do citoplasmático. Chegou no citoplasma a mensagem. Esse RNA transportador vai ler essa mensagem e trazer os aminoácidos para construir a proteína necessária a partir daquela mensagem. E nós temos também o RNA ribossômico, ou ribossomal. Vocês podem achar os dois nomes nos livros. Que é o quê? Esse RNA ribossomal, ele vai estar envolvido, na verdade, com a parte estrutural do ribossomo. Tá? Então, ele tem uma parte, envolvimento estrutural ali com o ribossomo. Então, nós temos o mensageiro, que vai trazer a mensagem lá do DNA, o transportador, que vai, aspas, ler a mensagem e colaborar na produção da proteína, e o ribossomal, que está na estrutura do ribossomo. E aí a gente chega, então, e fala um pouquinho da duplicação e replicação do DNA, ou replicação, né? Vocês podem ver os dois nomes, tá, entre os livros. Algumas considerações básicas. A replicação é semiconservativa. Isso é algo interessantíssimo e que é necessário que fixemos. Que é isso? Quando a gente for duplicar a fita de DNA, as novas fitas terão uma fita que já veio antes, já estava pronta antes, que veio lá da célula-mãe, tá? E uma fita recém-sintetizada. Tá bom? É necessário que as cadeias polipeptídicas se separem, porque, como é uma dupla hélice, a gente precisa separar para conseguir fazer novas duplas fitas, né? Fitas duplas ali do DNA. Essa separação vão acontecendo ao longo da síntese, porque muita gente acha que o DNA vai abrir por inteiro para sintetizar. Não é bem assim. É necessário abrir uma parte que a gente chama de forquilha de replicação, fecha e continua. Como eu já disse ali, essa é a forquilha de replicação. Porque imagina o DNA abrir por inteiro para ser replicado. A fita de DNA não daria dentro do núcleo. E como é que acontece essa replicação? Primeiro, é necessário desenrolar a fita. Então, nós temos uma enzima chamada topoisomerase, responsável por desenrolar a fita. Depois, nós precisamos de uma outra enzima chamada helicase, que precisa o quê? Romper as pontes de hidrogênio. Eu preciso separar adenina de timina, citosina com guanina, da fita que já está pronta. Só que, durante o funcionamento normal de uma célula, né, sem alterações, as fitas estariam pareadas com as pontes de hidrogênio. Por isso, são necessárias as proteínas de ligação. Por quê? A helicase pode romper e elas podem voltar a se ligar. Essas proteínas de ligação, elas vão permitir com que as bases nitrogenadas não voltem a fazer pontes de hidrogênio entre si, né, entre as bases nitrogenadas antigas. A gente vai ver que serão feitas novas pontes de hidrogênio nas novas bases colocadas para sintetizar uma nova fita. Mas na antiga a gente não quer nesse momento. Só que acontece um problema. Qual o problema? A DNA polimerase, que é uma enzima responsável por sintetizar a nova fita de DNA, só reconhece dupla fita. E nós, aqui, né, a helicase, precisou romper essas duplas fitas. Como resolver isso? A biologia resolveu de uma forma muito simples. A partir de uma outra enzima, chamada DNA primase, construiu um primer, ou seja, uma pequena sequência, tá, para colocar aqui numa fita,
apenas para sinalizar para a DNA polimerase que ela pode começar a sintetizar uma nova fita. Ou seja, a helicase abriu, a DNA primase colocou uma sequência pequena, chamada de primer, ou iniciador, se a gente for traduzir, tá? Iniciador. A partir aqui agora a gente tem uma dupla fita, ainda que não seja oficial, né? A dupla fita que já existia antes, mas a gente tem uma dupla fita. E a partir daí, a DNA polimerase consegue chegar e reconhecer esse local e dar continuidade à síntese de uma nova fita. E a partir daí, ela vai sintetizando, né, uma nova fita. Só que tem um problema. A síntese acontece sempre no sentido 5 linha, 3 linha. Isso é até uma brincadeira, que existem várias provinhas, geralmente com exemplos da Mafalda, perguntando qual o sentido da vida? E a resposta é 5 linha, 3 linha. Para quem não sabe, essa brincadeira tem a ver com esta questão da biologia, porque se a gente for pensar que para realmente você manter um ser vivo, você precisa duplicar as células, né, e renovar as células, e para duplicar a célula é necessário duplicar a fita de DNA, e ela só acontece do carbono 5 linha, 3 linha, faz todo sentido a brincadeira da Mafalda. Só que nós temos um outro problema. Se uma fita está indo em direção bonitinha, a outra está no sentido contrário. Mas a gente não consegue abrir o DNA inteiro para começar uma enzima DNA polimerase numa ponta e outra enzima DNA polimerase na outra ponta. Como é que é resolvido isso? Tem que ser ali juntinho, na mesma forquilha. O que acontece? A gente acaba tendo uma fita linear, né, no sentido exato, chamada de fita líder por alguns, ou fita contínua, tá? E a outra que chama de fita atrasada, descontínua ou retardada. Todos esses nomes podem aparecer. Que acontece o seguinte: a DNA polimerase coloca e volta um pouquinho. Pula, coloca e volta um pouquinho. Mas essa questão da fita atrasada, né, ou descontínua, forma uns espaços. Até porque uma coisa é você fazer algo numa sequência direitinha, outra coisa é você fazer emendas, né, entre as fitas. Esses fragmentos são chamados fragmentos de Okazaki. E os fragmentos de Okazaki precisam ser corrigidos. Tá? Então, aqui a gente tem uma outra enzima, chamada DNA ligase. Essa DNA ligase vai fazer o quê? Essa DNA ligase vai corrigir, tá aqui, essa DNA ligase, vai corrigir esses fragmentos de Okazaki, formando, então, uma nova fita. A partir disso, nós conseguimos, então, formar uma fita de DNA, uma nova fita de DNA, finalizando o processo de duplicação. Nossa aula vai terminando por aqui. A gente vai dar continuidade vendo ainda o processo de transcrição e de tradução, tá? E como essa fita de DNA também está organizada, um exemplo aqui, nas estonas e formando os cromossomos. Gente, uma boa noite para vocês, espero que vocês tenham conseguido compreender um pouquinho da aula.